O Santos começou muito bem a temporada de 2024, igualando os números de 2019, lembram lá com o Jorge Sampaoli, ficando atrás apenas da campanha de 2014, quando o treinador era o Oswaldo de Oliveira. Aquele time tinha o mesmo número de vitórias, mas não perdeu um jogo, empatou uma partida. Por isso, o jogo deste domingo contra o Mirassol pode significar a chegada num patamar inédito nas últimas temporadas. Já é bem melhor do que nos últimos 3 anos, mas muito melhor do que nos últimos 3 anos. O Santos já tem a pontuação que não teve nos últimos 3 anos. Terminou com 13, 14 pontos, já tem 15, né? Com vitórias e perspectiva clara de classificação. Aliás, vamos combinar que o Santos está classificado, é questão de tempo só para pontuar o necessário para garantir matematicamente a próxima etapa do Campeonato Paulista. A questão é, neste exato momento, na metade do turno de classificação, o professor Fábio Carille precisa fazer escolhas, até porque ele já tem dificuldades relacionadas a cartões, vamos ter a suspensão do Joaquim neste fim de semana, e também de lesões. E essa estratégia ela precisa ser muito bem pensada, inclusive algumas que talvez deixem o torcedor de cabelo em pé. Eu vou falar sobre isso a partir de agora. Meus amigos, um grande abraço, de volta para mais um vídeo aqui do nosso canal 10. Este é um conteúdo em nome da 1xBet, a 1xBet que é parceira do canal, uma casa global de apostas que tem cooperação com grandes clubes, grandes ligas do mundo e é considerado o mais confiável site de apostas do mercado, com grandes ganhos e pagamentos rápidos. E na 1xBet você não aposta apenas no futebol, tanto no Brasil quanto no exterior, mas também em outros esportes e nos chamados esportes. E para participar da 1xBet é fácil, você vai lá no link que eu deixo no comentário fixado, se inscreve na 1xBet, usa o meu código promocional, que é o canal 10SAlex1x, canal 10SAlex1x. Então não perde mais tempo, mostra que você sabe tudo de futebol e ganha um dinheiro extra com a 1xBet. Atenção para os nossos palpites deste sábado. Daqui a pouco, 2h30, tem Real Madrid e Girona. Real Madrid deve levar, né? Apesar do Girona aí tá querendo dar trabalho no campeonato. Às 4 da tarde tem Flamengo e Volta Redonda, Campeonato Carioca. 4h30, Grêmio e São Luís. Confronto lá do Rio Grande do Sul. No Campeonato Francês, PSG e Lille, 5 da tarde. E teremos também Ponte Preta e São Paulo, 6 da tarde, pelo Campeonato Paulista de Futebol. E tem aqui a Supercopa Feminina, é isso, Real Brasília contra Cruzeiro também às 7 da noite. Palpites, portanto, para 1xBet. Eu aproveito neste começo de vídeo e peço para você se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o like, que também é importante. Se quiser, torne-se membro e podendo também compartilhar os links dos nossos vídeos na sua rede social, no seu grupo de WhatsApp. Ajude o Canal 10 a continuar crescendo. Só para reforçar essa questão da campanha, de aproveitamento e tudo mais, até foi o Diário do Peixe que nos refrescou a memória para este tema, né? O aproveitamento do Santos nestas 6 rodadas é de 83,3%. A última vez que o time teve um desempenho superior foi em 2014 com Oswaldo de Oliveira de treinador, na época 5 vitórias e um empate, 89,9%. Olha só, ganhou do 15 de Piracicaba do Ituano por 1-0, goleou São Paulo e Corinthians por 5-1, venceu o Linense por 2-1, empatou com o Audax por 1-1, tá certo? E em 2019 fez aquela campanha, né, aquele aproveitamento idêntico, né, a este atual, com o comando do Jorge Sampaoli, mas naquela oportunidade o Santos tomou uma traulitada, lembram? Do Ituano, que muita gente achou que poderia significar até a queda do Jorge Sampaoli. Dito isso, com este aproveitamento, e claro que com a praticamente certeza da classificação, o Santos precisa definir uma estratégia. E o Globoesporte.com fala sobre e o Carille disse isso na coletiva, que poderia poupar jogadores contra o São Paulo e não contra o Mirassol. Alguém vai dizer assim, tá louco? Como é que pode? Contra o Mirassol é que tinha que poupar. Eu mesmo acho que o João Schmidt talvez tivesse que ser poupado porque ele tem 2 cartões, né? Ser poupado nesse para jogar contra o São Paulo, e aí se ele toma um outro cartão não joga na partida seguinte, enfim, ou ele joga nessa e força o cartão para obrigatoriamente não enfrentar o São Paulo,
e aí seria um problema ver como é que o time ia se sair sem ele, que é o principal jogador da equipe hoje. Aí o Globoesporte.com foi tentar entender, junto a alguma pessoa lá da comissão técnica, o porquê dessa estratégia de usar o que está à disposição contra o Mirassol, e não dá para dizer que é a força máxima, porque o time tem desfalques, né? Por conta da questão logística. A ideia da comissão técnica é evitar lesões, diz aqui a matéria, ganhar mais tempo para os treinamentos no CT Rei Pelé e dar minutos em campo ao máximo de atletas possível. Embora ainda não esteja classificado ao mata-mata, o Santos traça esta estratégia para ter todos disponíveis na fase de quartas de final. O técnico Fábio Carille quer privilegiar o descanso, o que justificaria um time misto no clássico. O intervalo entre a partida contra o Corinthians e o Mirassol é de 3 dias, enquanto que do duelo deste jogo contra o Mirassol para o São Paulo é de apenas 2 dias. Então o Santos descansa segunda e terça e joga na quarta, ou seja, não dá tempo de treinar. Então é possível então que, por ter um dia a mais, apesar do Santos ter tido um problema no voo, ter atrasado e não ter conseguido treinar lá no interior de São Paulo, fez só um trabalho na academia, em tese tem um dia a mais para recuperar todo mundo e colocar o time em campo. O problema é que esse time que deve entrar em campo, por exemplo, pelo que a gente soube, o Furt não foi, Felipe Jonathan também não, o Joaquim está suspenso, apesar disso ele foi, e o Casares é dúvida, também foi, o Casares é dúvida, foi, mas para darem para ele fazer companhia para o pessoal lá, assim como o Joaquim. Então, para esse jogo não tem muito como fugir, não. É o Rainer de um lado e o Aderlan do outro. Mas, por exemplo, se você fosse pensar em poupar hoje, o Aderlan é mais veterano. Talvez fosse a hora de tirar o Aderlan de novo. O Messias vai jogar com o Gil, muito provavelmente. E aí, como o Joaquim descansa nessa, contra o São Paulo ele deve jogar, o Messias continue e talvez ele tire o Gil. Contra o São Paulo existe também a possibilidade do Juliano voltar. A estratégia da comissão técnica é a volta do Juliano. E aí pode recuar o Nonato e colocar o Tomás Rincon como titular. Eu já estou falando do time de quarta-feira. E no ataque é só questão de escolher, porque nenhum dos nossos atacantes ainda você pode considerar assim jogadores que estão fazendo lá muita diferença. Guilherme andou bem nas últimas partidas e talvez jogue contra o Mirassol. Este sim talvez seja poupado contra o São Paulo. O Furt não está, então tem Morelos, Bigode, Pedrinho para escolher, tem o Marcelinho, que ainda não teve lá grandes chances. É isso, o Santos dele já tem dificuldades de ordem médica, física, precisa ver se o Felipe Jonathan volta, porque se para poupar o Aderlan, precisa ter o Felipe Jonathan de volta, ainda mais agora que surgiu essa história de que o UOL trouxe que o Jorge não está conseguindo evoluir fisicamente, é capaz até do Santos devolver. O Santos não está pagando o salário do Jorge, tá? É o Palmeiras, o Jorge só começará a ser pago pelo Santos o dia que entrar em campo. E o Globo Esporte, o UOL trouxe essa notícia de que ele não tem conseguido evoluir fisicamente nos treinos. Por isso que eu falei que essa história de que ele voltaria logo e tal, que não tem previsão para a volta do Jorge. Não sei o que vai poder ser feito ali. Então, para poupar o Aderlan, teria que colocar o Souza no clássico contra o São Paulo. Então, eu sei que muita gente vai ficar preocupada, porque aí o São Paulo poderia ultrapassar o Santos na classificação geral do campeonato. Também não sei se não seria um jogo para uma mudança de estratégia, talvez neste jogo atuar com 3 zagueiros. Pode botar um dos meninos que estão aí relacionados pela primeira vez, que disputaram a copinha, enfim. Se o Felipe Jonathan tiver à disposição, beleza, uma hora ele tem que voltar a jogar também, não pode ficar encostado o resto da vida. Então, esse é o pensamento da comissão técnica. E ainda tem o outro, isso é da minha cabeça, tá? Talvez, estou tentando imaginar, que o Santos acha que é melhor garantir 3 pontos contra o Mirassol, usar a força máxima contra o Mirassol, porque se não usar a força máxima contra o Mirassol, corre o risco de empatar ou perder. E contra o São Paulo, mesmo com a força máxima, talvez a chance de perder seja maior. Então, entre um jogo que você tem a chance maior de perder e um outro que você tem a chance maior de ganhar, prioriza-se os principais jogadores onde você tem mais chance de ganhar, onde você tem mais chance de fazer 3 pontos do que em relação a outra partida. Pode ser também algo do gênero.
Então a gente vai ter as informações aí nas próximas horas, o que vai poder ser feito em relação a essa questão de jogadores que serão utilizados ou não. O Jair está voltando da lesão, né? Ele estava com uma perna mais forte que a outra, não há um prazo para que ele possa também, né, definitivo, talvez antes do que a gente imagine, até pensando nessa questão aí de 3 zagueiros, enfim, vamos ver o que pode acontecer. Eu sei que o Mirassol é um time que é bom, é um time que está brigando por classificação, é um time que vem de uma goleada contra um time do nosso grupo, que é o Santo André, né? O Santo André, eu acho que é virtualmente um dos times rebaixados do Campeonato Paulista, dificilmente acho que vai escapar dessa condição. Estou até procurando a nossa super tabela aqui do Paulistão 2024, está aqui, ó. Né? O Santo André tem 2 pontos, né? O Mirassol está lá no grupo do Corinthians com 9, e o Bragantino tem 10, e a Inter de Limeira tem 7. E se o Corinthians ganhar um jogo, entra na briga aqui de novo. Então o grupo do Mirassol é muito equilibrado, né? Aliás, como os demais, né? Os demais grupos estão bastante equilibrados. O do Santos é que tem o Santos disparado aí na frente da tabela do Campeonato Paulista. Aliás, Campeonato Paulista que terá neste fim de semana, Ponte Preta e São Paulo, como eu disse lá no começo do vídeo, 6 da tarde. Neste sábado, hoje também tem Bragantino e São Bernardo, 8h15. No domingo pela manhã, 11 horas, Corinthians e Portuguesa. Não, perdão, 4 da tarde. 11 é o dia, né? Desculpa. Vou jogar às 4 da tarde. Inter de Limeira e Botafogo também 4 da tarde. Mirassol e Santos às 6. Às 6 também Água Santa e Ituano. Na segunda-feira de Carnaval tem Santo André e Palmeiras. E às 9 da noite, na segunda-feira de Carnaval, Novo Horizontino e Guarani. Portanto, aí a rodada do Campeonato Paulista. E só para vocês que ficaram aí preocupados com essa história, pô, o Santos vai botar o time reserva contra o São Paulo, vai tomar uma traulitada. Não sei se vocês lembram, lá em janeiro de 2021, o Santos tinha as disputas da Libertadores e fez um jogo contra o São Paulo no Morumbi com o time reserva. Lembram disso? Com o time reserva, e venceu por 1-0, gol do Jobson. Pois é, o Santos naquela oportunidade venceu por 1-0, gol do Jobson. Partida do Santos naquela oportunidade, o Santos jogou com João Paulo, Madison, Laércio, Alex e Jean Mota de lateral esquerdo, depois entrou o Luan Pérez, Sandri, Jobson, depois o Alisson, Balieiro, depois o Pituca, Bruninho, depois o Caio Jorge, Lucas Braga e Arthur Gomes, depois o Pará. O técnico era o Cuca. Então, naquela oportunidade, o Santos foi com o time reserva e ganhou lá por 1-0, gol do Jobson. E fez o gol com 1 minuto do segundo tempo. Ainda se segurou lá a segunda etapa todinha, em 10 de janeiro de 2021. Aliás, naquela oportunidade, 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, foi o meu presente de aniversário, que eu faço aniversário dia 11 de janeiro, né? Então, ganhei de aniversário naquele dia um presente, que foi a vitória no Clássico contra o São Paulo na véspera por 1-0, tá bom? Então, assim, como o time do Santos ainda está em formação e é preciso realmente evitar o que aconteceu com o Juliano, pensar lá nas fases mais à frente, talvez justifique essa ideia do Carille de poupar jogadores contra o São Paulo. Repito, deve ter a volta do Juliano, pode ter a volta do Felipe Jonathan, o Pituca e o Schmidt estão jogando direto, uma hora tem que tirar esses caras até para que eles possam dar uma respirada. E como o Carille diz, na sequência do campeonato, depois desse jogo esses jogos contra Mirassol e São Paulo, o Santos vai ter o jogo da 9ª rodada em casa contra o Novo Horizontino no domingo, e aí vai ganhar uma semana. Aí vai ter uma semana de descanso, né, de trabalho, de recuperação, joga no dia 18 contra o Novo Horizontino e depois no dia 25, que é aquele domingo, contra o São Bernardo no Morumbi, o jogo já confirmado às 11 da manhã, tá certo? Diga aí nos comentários o que você acha desta estratégia do professor Fábio Carille e destes números importantes do início do Santos no Campeonato Paulista, tá certo? Este conteúdo também aqui foi em nome de Zatec Informática, na Senador Feijó 686, sala 1820, no Blue Office. O site é isatecinformatica.com.br, telefone 13 3020 1877. Conheça mais da Isatec também nas redes sociais. E o apoio Master, a Chancela Master, também aqui em nome da 1xBet, a 1xBet que é parceira do canal. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.